Toda vez que a escola para, na primeira semana quando a gente volta com uma revisão, tá? Então nessa semana vocês vão trabalhar somente com atividades de revisão. Essa semana ela se chama SEI, que significa Semana de Estudos Intensivos, tá? Eu vou passar para vocês um videozinho curto hoje, ensinando vocês alguns conceitos que vai ajudar vocês na hora de resolver a lista, tá? Tudo bem? Então, vem com o pai aqui. Bom, então vamos lá, que eu sei que vocês estão ansiosos pelo conhecimento, não é? Pessoal, pH é uma medida que indica se a substância é ácida, básica ou neutra. Significa potencial hidrogeniônico. É uma escala, pessoal, que vai de 0 até 14, tá? Sendo que, quando o valor do pH nessa escala for 7, significa que a substância é neutra. Por exemplo, shampoo neutro, sabonete neutro, tá? Se a substância tiver valor abaixo de 7, nessa escala, significa que a substância é ácida, tá? Então, por exemplo, Coca-Cola teria pH 2, que seria uma substância ácida. Se a substância ela tiver pH acima de 7, eu já vou considerar essa substância como básica ou alcalina, tá? Por exemplo, sabão de barra, tá? Alisante de cabelo e assim por diante. Tranquilo? DBO significa demanda bioquímica de oxigênio, tá? Para fazer o tratamento de esgoto, pessoal, na água existem alguns micro-organismos que eles se alimentam da matéria orgânica, ou seja, fezes, urina. Só que para que eles sobrevivam ali na água, para poder se reproduzir e se alimentar dessa matéria orgânica, é necessário fornecer oxigênio, tá? E o fornecimento de oxigênio para manter esses micro-organismos vivos, ele é dado através da DBO, através dessa demanda bioquímica de oxigênio. A fórmula que a gente utiliza para calcular o quanto de oxigênio eu tenho que fornecer para manter esses micro-organismos vivos é essa daqui, ó. DBO é igual a quantidade de oxigênio que eu preciso, dividido pelo volume da amostra que eu estou analisando, tá? Se eu estiver tratando 1 litro de esgoto ali para poder fazer o teste, o volume vai ser 1 litro. Se estiver tratando 2 litros para fazer o teste da DBO, o volume da amostra ele vai ser 2 litros, tá? Tranquilo até aí? Bom, pessoal, vamos supor que nesse exemplo aqui, eu tenho 1 litro de esgoto para fazer o teste da DBO e que nesse 1 litro de esgoto eu tenho 6,39 gramas de ureia. Então, qual que vai ser a DBO para tratar esse esgoto, tá, pessoal? Então, ficaria assim, ó. Eu já sei, ou o exercício fornece também pra gente, que 1 grama de ureia consome 2,13 gramas de oxigênio, tá? Esse parâmetro a gente já tem. Se 1 grama de ureia consome 2,13 gramas de oxigênio, 6,39 gramas de ureia, então a gente coloca ureia debaixo de ureia aqui, tá? 6,39 gramas de ureia vai estar para X, porque eu não sei ainda quanto de oxigênio eu tenho, tá? Então cruzou aqui, pessoal, regrinha de 3, tá? X é igual 6,39 vezes 2,13 vai dar 13,61, tá? Então se eu multiplicar 6,39 por 2,13 dá 13,61. Se eu pegar esses 13,61 e dividir por quem está ligado aqui no X, ó, que seria 1, eu continuo com 13,61 gramas de oxigênio, tá? Vou colocar o 2 aqui, ó, que é a fórmula do gás oxigênio. Então, como é que ficaria a DBO? DBO é igual a quantidade de oxigênio dividido pelo volume da amostra, não é isso? A quantidade de oxigênio que eu preciso para tratar esse 1 litro é 13,61 gramas. Então, DBO é igual a 13,61 gramas dividido pelo volume da amostra, que é 1 litro. Tá? 13,61 dividido por 1
eu vou precisar de 13,61 gramas de oxigênio para cada litro de esgoto. Tranquilo até aí? No exemplo anterior, nós verificamos que para tratar esse 1 litro de esgoto, contendo 6,39 gramas de ureia, foram necessários 13,61 gramas, né, de oxigênio para cada litro de esgoto, né, que seria DBO. Pessoal, eu também posso expressar essa DBO em miligrama por litro ou ppm, tá? Só lembrando, pessoal, que miligrama por litro e ppm é a mesma coisa, tá? ppm é igual a miligrama por litro, tá? Então, miligrama por litro, ppm é a mesma coisa. Como que eu farei essa transformação? Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui eu tenho 13,61 gramas para 1 litro. Então tá aqui, ó, 13,61 gramas corresponde a 1 litro. E eu quero passar para miligrama por litro. Pessoal, aqui embaixo eu não vou precisar mexer em nada, porque aqui eu tenho 1 litro e aqui eu também tenho 1 litro. Então a mesma unidade, tá? Só vou precisar mexer aqui em cima. Para passar de grama para miligrama, é só multiplicar por 1000. Então, 13,61 vezes 1000, que vai dar 13.610 miligramas, tá? Então, 13,61 vezes 1000, 13.610 miligramas. Como aqui eu só tenho 1 litro, e a gente não mexeu, não precisa transformar em nada, continua com 1 litro, tá? Então, passando para miligrama por litro, 13.610 miligramas por litro, tá? Ou eu também posso dizer que eu tenho 13.610 ppm, tá? Porque ppm e miligrama por litro é a mesma coisa. Tranquilo? Relação entre massa molar, mol, e quantidade de moléculas, átomos ou íons, tá, pessoal? A massa molar, que seria a massa da substância, sempre corresponde a um conjuntinho de 1 mol, tá? Vamos pensar em mol como se fosse um conjunto. E esse conjunto sempre vai ter essa quantidade aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Pode ser quantidade de moléculas, pode ser quantidade de átomos, pode ser quantidade de íons. Por exemplo, massa molar da água. Na tabela periódica, hidrogênio tem massa 1. Oxigênio tem massa 16. Como é que ficaria a massa dessa molécula? 1 vezes 2, 2. Com mais 16 aqui do oxigênio, eu teria 18 gramas por mol, tá? 18 gramas para cada mol. Se eu tenho 18 gramas para um conjuntinho de 1 mol, eu vou ter uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá, pessoal? O óxido de cálcio, vamos ver aqui embaixo. Cálcio na tabela periódica vale 40, né? Oxigênio vale 16. Eu só tenho um cálcio que vale 40, só tenho um oxigênio que vale 16. Então, 40 mais 16, a massa molar dessa substância é 56 gramas por mol, tá? Ou seja, 56 gramas para juntar um conjuntinho de 1 mol de moléculas dessa substância aqui, tudo bem? E se eu tenho 1 mol dessa substância aqui em 56 gramas, eu também vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Só uma observação, pessoal. Comparando a água com óxido de cálcio, que é a cal de construção. Para que eu consiga juntar uma quantidade de 1 mol de moléculas, eu vou precisar de uma quantidade menor em gramas da água em relação ao óxido de cálcio. Para conseguir 1 mol dessa substância aqui, eu preciso de uma quantidade muito maior em massa, em peso. Tudo bem? Então, com 18 gramas de água, eu já consigo 6 vezes 10 a 23 moléculas. Já com óxido de cálcio, pessoal, eu preciso de 56 gramas
para poder ter um conjuntinho de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu colocar a mesma quantidade em gramas aqui, ó, 18 gramas de água e 18 gramas de óxido de cálcio, o óxido de cálcio vai ficar com uma quantidade de moléculas bem menor comparado com a água, tá? Calculando concentração em mol por litro. Pessoal, concentração em mol por litro. Então, concentração e quantidade. Então, a mesma coisa que quantidade em mol por litro, tá? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Concentração igual a M, que é massa. Quantas gramas daquela substância o exercício forneceu para mim? Vai ser esse eminho aqui. Esse emão, pessoal, massa molar. Então, esse emão aqui, ó, massa molar. E o V seria o volume em litros. Então, volume em litros. Tudo bem? Por exemplo, vamos supor que eu peguei um copo de Becker com 1 litro de água. E que nesse copo de Becker eu vou lá e coloco 204 gramas dessa substância aqui, ó, chamada óxido de alumínio. Qual que vai ser a concentração em mol por litro dessa substância? Então tem que olhar na tabela periódica. Alumínio tem massa 27, oxigênio teria massa 16. Então, pessoal, 27 vezes 2, 54. 16 vezes 3, 48. Se eu pegar 54 e somar com 48, eu vou ter uma massa de 102 gramas por mol. Vou ter uma massa molar de 102 gramas por mol. Tudo bem até aí? Então a gente vai para aquela fórmula ali, ó. Eminho, massa. Quantas gramas o exercício está me fornecendo, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu coloquei para vocês que seriam 204 gramas. Então, no lugar de eminho, a gente coloca 204 gramas. Emão, pessoal, massa molar. A gente não calculou a massa molar dessa substância, ó, 102 gramas por mol. Então, aqui no lugar do emão, a gente coloca 102 vezes o teu volume em litros. Essa solução que eu coloquei aqui como exemplo, ela teria um volume de 1 litro. Então, coloco 1 litro aqui. Bom, vamos lá. 102 vezes 1 é 102. Se eu pegar 204 e dividir por 102, vai dar 2. Então, teria uma concentração de 2 mol por litro, tá? Teria uma concentração de 2 mols por litro. Tudo bem? Bom, então é isso, tá, pessoal? Agora é pegar aquela lista de exercícios que eu passei para vocês lá e detonar, acertar tudo, tá? Até mais!